Começar gravando, né, gente? Então, beleza. Ó, vamos fazer um exercício de revisão, que é esse exercício aqui. Eu sempre falo que esse exercício aqui ele é muito bom. E ele dá todo, vou revisar todas as coisas que a gente viu em termodinâmica, a primeira lei, tá? Faz um tempinho já que a gente viu a termo, né? Então, ele fala assim, né? Nós temos um gráfico aqui, PV, e ele fala, em uma fábrica, né? Tem uma máquina que ela realiza com um gás ideal, o ciclo FGHIF, né? Eu sempre passo esse exercício para vocês, que ele é um exercício que ele é bem completo. Então, ele fala de um ciclo termodinâmico, ó. Começa aqui. Opa. Cadê o meu negócio de escrever? Achei. Beleza. Ó, ele fala do meu negócio, ele fala do ciclo, né? Começa aqui no F, ó, F, G, H e F, né? E ele fala ali, né, ó, no sentido horário, conforme o desenho. As transformações F, G e H e I, elas são isobáricas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, isobárica, isobárica. GH é uma isotérmica, né? Então, vou colocar aqui GH isotérmica. E ele fala que IF é uma diabática. E ele fala assim, né, ó, considere que na transformação FG, 200 kJ de calor tenha sido fornecido. Então, quando você fornece energia para FG, você coloca calor positivo, ó, 200 kJ. E que na transformação HI ele perdeu. Quando você perde calor, você coloca ali, ó, o perda de calor é negativa, menos 220 kJ, né? E ele fala assim, ó, determine a variação da energia interna sofrida na transformação IF. O que a gente tem que lembrar? Quando a gente está falando de um ciclo, né, ó, o ciclo ele começa no ponto F e ele termina no ponto F. Quando nós temos essa relação de variação, né, de ciclo, a gente pode falar que a variação da energia interna de um ciclo, ela vale zero, né? Só que, gente, não quer dizer que as transformações que compõem o ciclo, né, tem uma energia interna igual a zero, mas a soma delas tem que resultar em zero. Então, vai ter valores positivos e valores negativos que vão se anular. Né? Então, eu posso falar aqui, ó, zero tem que ser a variação da energia interna de FG mais a variação da energia interna de GH mais a variação da energia interna de HI mais a variação da energia interna de IF. Fechou? E daí, se eu somar todas elas, a gente tem o quê? A gente tem a relação de energia interna, então a gente consegue descobrir o nosso valor aqui, ó. Que seria esse valor do UI, no caso do delta UIF, né? Da transformação adiabática que ele quer, que é essa transformação que eu estou marcando de azul aqui, ó. Beleza? Daí, dentro desse princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a primeira lei, ó. A variação de energia interna é o calor menos o trabalho. Você sabe que na isobárica, gente, ó, a isobárica tem que fazer a continha para você saber o que acontece com a energia interna. A isotérmica, a variação de energia interna é zero. Então, você já sabe que a transformação GH, ó, é nula. Não tem energia interna, porque é uma isotérmica, não pode variar a temperatura, então não pode ter variação de energia interna. E a adiabática, né, se você fosse pensar na aplicação, a variação de energia interna é igual a menos trabalho, né? Ou menos a variação de energia interna é igual a trabalho. Só que se você observar, você não sabe calcular uma área embaixo de uma curva. Então, ele pediu no exercício quanto que valeria essa variação de energia interna. Né? Então, se você observar, o que nos sobra é a relação de FG e HI, que são duas isobáricas. Então, a gente vai ter que aplicar a primeira lei, calculando pelo calor que ele deu aqui, ó, e o trabalho. E daí é muito fácil, por quê? Porque o trabalho de uma isobárica, gente, ela é a pressão vezes a variação de volume ou a área, né? Então, nós temos que calcular a área dessas duas figuras para a gente saber quanto que vale o trabalho de cada uma. Então, eu vou calcular primeiro o trabalho de FG aqui, ó. Essa que está em azul, tá vendo? Ó, essa que está em azul. Essa que está em azul é a área de FG, ó. Daí, se você observar pela unidade, ela já está em Newton metro quadrado, né? E está em metro cúbico. Então, eu vou calcular ali, ó. O trabalho, ele vai ser a pressão, que vale 2 vezes 10 na quinta, vezes a relação de metro cúbico, gente. Ó, quanto que ele variou? Ele estava em 0,5 e ele começou em 0,15, né? Então, ele vai ter essa variação. Então, se você fizer a continha ali, ó, vai ficar 0,5 menos 0,15. Isso vai dar 0,35 vezes 2. Então, isso aqui ele vai dar 0,7 vezes 10 na quinta de trabalho. Esse aqui é um trabalho positivo porque ele é uma expansão. Se você puxar dois zeros aqui do 7, ele vai ficar 70 vezes 10 na terceira joules, ou 70 quilojoules, que daí a gente usa a mesma unidade de energia, tá vendo que aqui é quilojoule?
Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a energia interna da transformação. Ó, vou fazer de azul aqui em cima. Ó. Esse dado eu vou só puxar para cima, para não confundir. Ó, vou calcular, gente, o calor, a energia interna da transformação isobárica. Ó, ΔU, qual transformação é essa? FG, ela vale. Quanto que ela recebeu de calor? Ela recebeu 200 menos o trabalho, 70, né? Então, isso aqui ele vai dar 130 quilojoules. Essa é a energia interna, né, da transformação. Então, se você quiser colocar aqui na continha, ela vai ficar assim, ó. 0 igual a variação da FG, que é 130, mais 0, mais ΔU e F, que é a transformação que eu quero calcular. Agora, falta fazer a mesma coisa para a transformação HI, que é a transformação isobárica também. Essa é uma isobárica agora, só que é uma isobárica de compressão, tá? Daí a gente vai calcular também a relação dela. Então, olha só. Fazendo a separação aqui, né? Então, aqui a gente tem, ó, a outra transformação, ó, ela vai de H para I, tá vendo? Ó, H para I. Então, de H para I, ó, vai ter essa transformação aqui. Ó. Então, ela vai ser uma compressão, porque ela diminui o volume, né? Então, vou calcular o trabalho, vai ser a pressão, ó, 10 na quinta, vezes a variação de volume. 0,25 menos 1. Então, aqui, gente, vai dar, ó, 0,25 menos 1 vai dar 0,75. Vai ficar menos 0,75 vezes 10 na quinta joules. Então, esse trabalho, você puxa duas casas ali, ó, vai dar 75 negativo, vezes 10 na terceira joules, ou quilojoules, né? E agora eu calculo também a energia interna. Eu acabei de pensar que essa cor vai ficar confusa. Deixa eu só mudar a cor aqui. Né? Vou calcular a energia interna. Então, a energia interna da transformação HI, que é a transformação de compressão, ela vai ser o valor que eu tirei de calor, ó, menos 220, menos 75. Porque ela vai ficar negativo, com negativo fica positivo. Então, vai ficar menos 220 mais 75. Então, isso aqui vai ficar aqui uma variação de energia interna HI é igual a menos 145 quilojoules. Fechou? Daí agora eu coloco na conta, ó. Aqui ele vai ficar, ó, menos 145. Se você somar, então, aqui ele vai dar 0, menos 15, mais a variação de energia interna de IF. Então, a variação de energia interna de IF, ela vai dar 15 quilojoules, né? Esse aqui é a resposta, porque ele perguntou no nosso enunciado, né? Ó, determine a variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática IF. Então, ela sofreu uma alteração de 15 quilojoules. Daí você pode estar pensando assim, mas ela aumentou a temperatura ou baixou? Como ela teve uma variação de ΔU positiva, então ela aumentou a temperatura. Como ela aumentou a temperatura, então, gente, consegue perceber aqui, ó, o ponto I, ele está aqui embaixo, ó. Então, aqui nós temos uma isoterma passando. O ponto F, ó, ele está aqui em cima. Tem outra temperatura passando. Como ele subiu de isoterma, ele aumentou a temperatura, que é esses 15 kJ que a gente calculou. Bem tranquilinho, né? Então, a gente consegue revisar isobárica, a gente consegue resolver uma isoterma, a gente consegue fazer a diabática em si, né? Calcular os trabalhos pelo gráficos. Tranquilo esse exercício? Sim. Tranquilo. Beleza, né? Fechou. Então, daí, continuando a aula de hoje, ó, a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica. É uma lei bem tranquila, né? A gente sempre fala da máquina térmica, né? E sobre os rendimentos em si. Esse meme é maravilhoso, né? Ó, Batman, fecha a porta para o fio não entrar. Daí, segundo a termodinâmica, fala que o calor sai, né? Porque isso é uma regra da termodinâmica. E daqui eu coloquei os enunciados, tá, gente? Então, isso aqui é aquela revisão de calor, de energia. Então, eu coloquei aqui o primeiro enunciado, que esse aqui é o enunciado de Clausius. Esse aqui ele é bem legal, porque ele fala assim, olha o que ele fala. Isso aqui a gente sabe lá da parte de calor, né? E agora eu só estou dando o nome do enunciado para vocês, né? Ó, o calor, ele não pode fluir, ó, só que de forma espontânea, de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Por quê? Porque lá na parte da calorimetria, a gente viu que o calor, ele vai de um corpo A para um corpo B, né? Calor. E a temperatura do A é maior que a do B, porque eles tentam equilibrar a agitação das moléculas, certo? Então, sempre o fluxo espontâneo, ele vai do quente para o frio, né? Só que daí o que acontece? Tem como burlar isso? Sim.
Você consegue fazer o contrário, que seria o quê? Passar calor do B para o A, se você tiver gasto de energia. Ó, um agente externo que realize um trabalho sobre esse sistema. Então, é como se a gente tivesse que ligar na tomada. Então, aqui nós temos as máquinas frigoríficas, né? A gente tem o ar-condicionado, a geladeira, né? Então, a gente consegue fazer esse processo oposto, de você tirar a energia de um lugar que está frio. Beleza? E o outro enunciado, ó, é esse enunciado aqui, que é o enunciado de Kelvin Planck. Ó, olha que legal. É impossível a construção de uma máquina que, operando num ciclo, então é aquela transformação que a gente vê começa, termina no mesmo ponto, e ele fala o quê? Que converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Então, a gente fala que o rendimento de uma máquina térmica nunca é 100%. Por quê? Porque tem uma quantidade de trabalho que ela é dissipada, né? Tem uma quantidade de energia que ela é jogada para fora, né? Ela serve para você esquentar, fazer barulho, fazer deformação, fazer vibração. Então, principalmente esquentar o gás, né? Porque não consegue transformar tudo em trabalho. Isso é um enunciado termodinâmico velho para tudo. Todas as coisas do universo funcionam assim, tá? Sempre vai ter perda de energia. Tá? E daí, gente, chegamos no finalmente, que seria a máquina térmica em si. Então, sempre quando eu falo de máquina térmica, gente, a gente pode pensar que é um motor, né? E esse motor, ele vai ter um negocinho chamado fonte quente e vai ter um negocinho chamado fonte fria. Tá? Fonte quente, fonte fria. O que é uma fonte quente? É o lugar onde tem uma temperatura quente. Né? O que é uma fonte fria? É o lugar onde tem uma temperatura fria. Se fosse pensar no motor, a fonte quente do motor seria o próprio motor, o próprio pistão onde vai ter a combustão da gasolina. A fonte fria seria o ambiente onde esse motor está imerso, que é onde ele vai perder energia, tá? E a gente tem o diagrama da máquina térmica. Olha que legal. Eu coloquei aqui, ó, o conceito, né? As máquinas térmicas, elas têm qual função? Qual que é o objetivo da vida delas? O que elas comem? O que elas fazem numa sexta-feira à noite? Então, olha só, elas tendem a converter calor em trabalho. Só que a gente sabe que isso aqui nunca vai ser 100%. Nunca 100%, tá? E daí eu coloquei aqui o diagraminha. Então, isso aqui é um diagrama da máquina térmica, ó. Diagrama. A máquina térmica, gente, ela tem um fluxo. O que é um fluxo? É uma ordem que a energia ela se transforma, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Nós temos a fonte quente, né? Que seria o lugar de maior temperatura. E nós temos a fonte fria, que é o lugar, ó, lugar de menor temperatura. Então, eu falei para vocês, né? A fonte quente de uma máquina térmica é o motor em si, né? É a carcaça ali onde está explodindo a gasolina. Então, ele vai ter calor, vai ter energia que vai ser queimada, né? E a fonte fria é o lugar onde esse cara está inserido, né? Para você fazer a transformação de energia. Então, se você for pensar, aqui, ó, no calor que a gente fala que sai da fonte quente, né? Que é o calor que vai espontaneamente para uma fonte fria, a gente pode chamar ele de Q1, tá vendo aqui? Ó, a gente chama ele de Q1, ou QQ, né? Calor da fonte quente, tá? Esse aqui, gente, é o total de energia que sai da máquina térmica, tá? Daí o que acontece? Tem um fluxo, perceba que agora esse calor ele se transforma, ele se divide em dois, um caminho. Uma parte vira trabalho, que é a parte que eu chamo de parte útil, é o útil do meu sistema. E uma outra parte, gente, vira o quê? Vira calor cedido, ou o que eu chamo de dissipado. Dissipado é o que vai ser perdido para o meio ambiente, tá? Então, aqui eu coloco de Q2 ou QF, depende do lugar que você vai estudar, tá? E daqui eu coloquei, né, ó, o QQ, o Q1 é o trabalho total, o trabalho que pode ser o W ou o tal, né, que é essa letrinha aqui que geralmente a gente usa, ele é o útil, e o QF ou Q2 são as perdas, né? Porque nunca, 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 nunca vai ter um rendimento 100%. Então, se a gente fosse desenhar um rendimento, né, ó, ele teria um rendimento de 0%, então essa máquina não presta, ela não funciona. Ela nunca vai poder ter um rendimento de 100%. Então, aqui ela vai ter um rendimento, que eu chamo de letra N, né? Isso aqui é a letra N, rendimento, que seria o rendimento real dessa máquina. É o que vai acontecer. Qual é a probabilidade? Não é a probabilidade. Qual que é a porcentagem de energia que essa máquina ela consegue dissipar? E aqui nós temos as fórmulas, tá, gente? Tá faltando uma. Ó, a fórmula básica é essa aqui, ó. Se vocês observarem pelo fluxo, qual que seria o maior? O maior é o total, QQ, né? Qual que seriam as divisões?
Então, se você somar o trabalho mais o QF, ele dá o calor total. Essa aqui é a primeira ordem, a fórmula de fluxo. O calor QQ, da fonte quente, ele vai ser o trabalho mais o calor da fonte fria. Lembrando, gente, que isso aqui é tudo unidade de energia, né? Então, a energia ela é medida em joules ou calorias, vocês que mandam aí, tá? E daí nós temos a fórmula do rendimento. O rendimento a gente chama de letra N. Então, o rendimento de qualquer coisa, gente, é um útil sobre total. Então, se você for pensar na formulazinha, aqui ele vai ser... Só deixa eu colocar aquela outra letrinha que eu gosto, né? Aqui ele vai ser, ó, ele vai ser o útil, que é o trabalho, eu gosto de usar essa letra, sobre o calor da fonte quente. Daí você pode ainda isso aqui multiplicar por 100%, né? Então, se eu tenho ali, por exemplo, da minha máquina térmica, né, ó, 1000 joules de energia, que eles vão ser transformados aqui na minha máquina térmica. Da minha máquina térmica, esses 1000 joules que entram, por exemplo, 60%, 600 joules, ó, 600 joules vão para trabalho. Então, consegue fazer uma movimentação, né? O restante, que seria o 400 joules, ele é perdido. Serviu para você fazer uma movimentação, tá? Serviu para você fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Serviu para você esquentar o gás, fazer barulho, ronco do motor, né? Então, você consegue perceber que o 1000, ele é o 600 mais o 400, né? Então, aqui seria o QQ, isso é igual ao trabalho, mais o calor da fonte quente, né? E qual que seria o rendimento disso? Rendimento é o útil sobre o total, ou seja, tudo que eu usei, tudo que eu perdi. Então, qual que é o útil? Ah, eu consegui gastar 600 joules de uma forma de trabalho, que eu consegui fazer isso para movimentar um carro, por exemplo, né? Quanto que tinha no total? Tinha 1000. Então, isso aqui vai dar 0,6 vezes 100. Então, isso aqui ele dá 60%, né? Quanto que foi perdido? Ah, perdido, se eu utilizei 60%, perdi 40%, né? Seria uma relação mais ou menos assim. Essa formulazinha aqui é a básica, tá? Trabalho sobre QQ. Só que a gente sabe também, ó, que o QQ, ele vale trabalho menos mais QF, né? Opa. Então, eu posso falar que o trabalho, ele vale QQ menos QF. Então, eu posso substituir aqui, ó, QQ menos QF, tá vendo? Tanto faz qualquer uma dessas fórmulas, né? E daí eu coloquei aqui, né, ó, nenhuma máquina térmica, nem real, nem ideal, tem um rendimento 100%, tá? Então, é uma coisa que acontece na vida. Nunca, 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 essa energia ela vai ser transformada em 100%. Daí, só para ficar bem claro, né, esse calor que ele vai para a fonte fria, ele serve basicamente para esquentar alguma coisa. O universo adora, ó, presta atenção, o universo adora esquentar as coisas. Sempre, 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 tá? Beleza. E daqui eu coloquei uns exercícios, né? Vou fazer uns dois para a gente conseguir fixar bem, mas o conteúdo é muito fácil, né? Então, eu vou fazer esse exemplo 1 ali. Ó, ele falou assim, ó, uma máquina térmica ideal, ela opera entre as temperaturas de fonte quente de 427 e 127, né? Deixa eu ver se essa aqui vai ter rendimento de Carnot. Ah, esse aqui é de rendimento de Carnot, tá? Esse aqui a gente faz depois, ó. Vou fazer a 2 primeiro. Deixa eu pegar ele e trazer para outro lugar. Quando tem temperatura assim, gente, ó, é Carnot. Tá? Daí depois, quando eu passar Carnot, a gente volta nesse exercício. Então, deixa eu pegar uma folha aqui. Vamos fazer, ó, esse 2 aqui, só para a gente pegar o diagraminha também. Então, ele fala assim, ó, o motor a vapor, ele utiliza e realiza um trabalho de 12 kJ. Então, esse aqui é o trabalho, ó, 12 kJ. Quando lhe é fornecido uma quantidade de calor, ó, calor fornecido, então é o da fonte quente, de 23 kJ. Ele quer saber, ó, qual que é a capacidade percentual que o motor tem de transformar a energia. Então, ele quer saber o rendimento. Né? Então, se a gente fosse calcular o diagraminha, ele ficaria assim, ó. Esse cara aqui, ó, ele é chamado de fonte quente. Ó, fonte quente. Quanto que tinha de energia da fonte quente? 23 kJ, né? Ele vai passar aqui, ó, pela máquina térmica. Ó, máquina térmica, tá? E essa energia ela vai ser perdida, por exemplo, para uma fonte fria, né? Então, aqui eu já coloquei ele de azulzinho, porque o azul me lembra gelado, né? Fonte fria.
E uma parte dessa coisa vai virar energia, vai virar útil, tá? Então, olha só. O trabalho foi 12 quilojoules. Quanto que sobra para a fonte fria? Faz a conta, ó. O QQ, ele vale trabalho mais calor da fonte fria. Quanto que vale o QQ? 23. Quanto que vale o trabalho? 12. Quanto que vale o QF? Quero saber. Então, o QF vai ser 23. Passa o 12 subtraindo. O calor da fonte fria vai ser 23 menos 12. Vai ser 11 quilojoules. Eu não acredito que eu fiz essa conta na calculadora. Fiz mesmo. Ó, então, daqui para cá veio o calor da fonte quente, que era 23, né? Daqui para cá veio o calor da fonte fria, que é F. Então, aqui ele veio 11 quilojoules, né? E daí o restante, que é o que foi transformado, foi 12 quilojoules. Como calcula rendimento? Rendimento é o útil sobre o total. Então, quanto que é o útil? O útil vai ser 12. Quanto que era o total? 23. Que divisão ruim, né? 12 dividido por 23 vai dar 0,52. Daí, se a gente multiplicar isso por 100, ó, vezes 100, então ele vai dar 52,17% de rendimento, né? Perceba que não é igual a 100% nem a pau, né? Então, a gente consegue fazer esse diagraminha ali do útil, total, beleza? Tranquilinho, gente? Tranquilinho. Fechou, tá? Já vamos passar para a máquina de Carnot aqui, tá? Daí, só para a gente deixar bem clarinho, então, como que vai funcionar? Então, assim, ó, a gente tem, eu gosto de chamar de reta do rendimento, né? Reta do rendimento. O que é isso, professor? É como se fosse a retinha aqui, né? Tá? Daí, o rendimento ele pode ser 0%, ele pode ser 100%, né? Nenhum deles vai existir, né? Porque a máquina 0% é uma máquina que nem funciona, né? 100% não existe. Então, ela vai ter um rendimento real. Esse rendimento real aqui, ó, é o que a gente calculou. O rendimento real, ele vale o trabalho sobre o calor da fonte quente, né? Daí, o que acontece? Existe um teórico, né? Máximo. Como assim teórico máximo? Ah, será que existe alguma configuração de ciclo, né? Que me dá um rendimento muito, muito bom, que é teórico, que seria o máximo possível? Sim, já que o máximo possível não pode ser 100%. Então, esse aqui seria o rendimento de Carnot, né? E esse rendimento de Carnot, ele leva o nome do físico, né? Carnot, que é o físico que estudou o ciclo de Carnot, o ciclo com duas adiabáticas e duas isotérmicas, tá? Que é o próximo conteúdinho aqui, ó. Eu coloquei aqui, né, ó. Em meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, né, que é essa transformação. Será que existe alguma coisa muito próxima de 100%, né? Que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo um rendimento total quase 100%, né? Que seria quase 100%, porque 100% não vai dar certo, né? E o que ele fez? Para demonstrar isso que não seria possível, o Carnot ele fez o quê? Ele propôs essa máquina térmica que se comportava com rendimento total, estabelecendo um ciclo máximo. Então, esse é o máximo que a gente pode chegar. Daí a gente chamou ele de ciclo de Carnot, né? E o ciclo de Carnot, gente, ele tem duas isobáricas e duas isotérmicas e duas adiabáticas. Só que eu achei que essa figurinha aqui ela ficou meio ruim. Eu vou desenhar eu. Eu sou bem louco, ó. Vamos tentar meio que transformar e identificar os processos aqui. Eu vou fazer ele maior, tá? Então, ó, é um gráfico de PV. Repete aí comigo, não precisa ligar o microfone. Esse é o gráfico principal da termodinâmica, né? E daí, o que esse gráfico ele faz? Ele vai ter duas isotérmicas, tá? Então, eu vou fazer aqui a linha da isotérmica, ó. Uma. Essa aqui eu vou chamar de temperatura quente. Eu vou fazer outra isotérmica aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar de temperatura fria. Perceba, gente, que ela cai lentamente, né? A isotérmica, ela faz isso. E aqui eu vou fazer a transformação, ó. Essa aqui é a transformação A. E daí aqui ela vai aqui para a transformação B. Ó. Daí de B, ele cai aqui para o C, ó. Tá vendo? Daí de C, só que eu achei que ficou feio. Ó, ele cai aqui para C. De C, ele sobe na isotérmica. Puxei muito. De C, ele sobe aqui para a isotérmica. Até mais ou menos um ponto T aqui, ó. E daí aqui de D ele vai para A de novo, ó. Então ele fecha o ciclo.
tá? Então, a gente vai ter a transformação AB, a transformação BC, a transformação CD e a transformação DA, tá? Dentro desse conceitinho aqui, ó, daí nós temos as compressões e as expansões. Então, se você for ver, ó, de A para B aumentou o volume. Então, aqui é uma expansão, né? Daí, ó, de B para C aumentou o volume, expansão. Ó, consegue ver que o volume de B estaria aqui, o volume de C estaria aqui. Então, aumentou o volume. Da mesma coisa A e B ali, né? Daí, de C para D é uma compressão, que ele está voltando. E de D para A, compressão também. Beleza? Fechou. Daí nós temos as temperaturas. Então, se você observar, ó, A para B, gente, é uma expansão isotérmica. Porque, ó, a temperatura de A é igual à temperatura de B. E olha só que legal, gente. De B para C é uma expansão, e é uma expansão que ela corre muito rápido. Então, aqui, gente, é uma expansão que a gente fala expansão adiabática. Né? Daí nós temos de C para D. C para D é uma compressão isotérmica, que está na mesma isotérmica, a temperatura de C é igual à temperatura de D. E daí nós temos ali de A, de D para A, é uma compressão adiabática. Fechou? Fechou, né? Beleza. Daí, ó. Dentro desse conceito, né, nós temos a relação da primeira lei da termodinâmica. Olha só que legal. Para a isotérmica, nós temos uma coisa. Para a adiabática, nós temos outra. Qual que é? A primeira lei é essa aqui, ó. Delta U igual a Q menos trabalho, né? Então, olha que legal. Para a isotérmica, nós temos que, ó, o delta U tem que ser igual a zero. Então, nós temos duas possibilidades. O Q igual a trabalho e o menos Q igual a menos trabalho. Fechou? É só você jogar zero no delta U e isolar os termos. E para a adiabática, nós temos que o Q é igual a zero. Não pode trocar calor na adiabática, né? Então, qual que seria a relação? Que delta U igual a menos trabalho ou menos delta U igual a trabalho, tá? Daí só temos que lembrar o que é expansão e compressão. Ó, expansão é um trabalho positivo. Expansão, trabalho positivo. Compressão, trabalho negativo. Compressão, trabalho negativo. Fechou? Então, ela está realizando trabalho em cada transformação ali, né? Então, olha só que legal. Se a gente fosse identificar, ó, expansão isotérmica. Expansão isotérmica tem que ser essa aqui, ó. Então, essa aqui é a transformação AB, ó. Então, vou colocar ali, ó. A transformação AB, calor igual a trabalho. Faz sentido porque, ó, ela recebeu energia, só que para manter a mesma temperatura, o que que ela fez? Ela aumentou o volume, que é o que aconteceu em AB. Beleza. Daí, se você for pensar na próxima, ó, expansão isobárica é essa aqui, ó. Ó, expansão isobárica é a letra BC. Esse aqui, ó. Ele fez trabalho e ele abaixou a temperatura. Então, olha que legal. Aqui, ó, ele expandiu e o que ele teve que fazer, ó? Baixar a energia interna. Então, ele desceu de temperatura. Porque eu sei que a temperatura da fonte quente é maior que a temperatura da fonte fria. Então, ele abaixou. Beleza? Daí, olha o que ele fez também. Ele pegou ali, ó. Ele fez uma isotérmica agora. Compressão isotérmica é o CD. Essa aqui, ó. Então, aqui nessa compressão isotérmica aqui em cima, ó, ele fez o quê? Ele fez menos trabalho igual calor. Todo o calor que você tirou desse corpo, tirou a energia dele, porque ele tem um calor negativo, ele comprimiu o volume dele. Por que ele comprimiu o volume dele? Porque ele voltou em relação ao volume, e daí, em relação a essa volta de volume, ele teve que manter a mesma temperatura. Então, ele tirou a energia, comprimiu. Fechou? E daí nós temos a última, que seria o DA. DA. Essa aqui, ó. E essa transformação aqui. DA. Compressão adiabática. Menos trabalho. Ele aumentou a temperatura. Então, ele ficou, ó, menos trabalho igual a delta U positivo. Então, quando você comprimiu o gás, ele esquentou. Então, ele pula de isotérmica. Né? E olha só que interessante essa análise. Ó, aonde, gente, teve variação de energia interna ou teve variação de temperatura? Ó, se você for pensar, ó,
do trecho A. Deixa eu só fazer de outra cor, que assim ficou estranho. Ó, fazer de laranja. Ó, do trecho A, que seria essa curva aqui, ó, até o ponto B, né? Do B para o C, qual que foi a variação de temperatura? Ela baixou temperatura. Então, ele foi da temperatura da fonte quente para a temperatura da fonte fria. Certo? Então, o que eu fiz? Eu tirei calor. Eu adicionei calor. Enquanto eu adicionava calor, ele abaixou a temperatura. Então, nós temos uma relação que a proporção de calor que eu adicionei nessa curva laranja, ela é proporcional a essa queda de temperatura aqui, ó. Faz sentido, né? Beleza. E daí, no outro trechinho, olha que legal. Você fez o quê? Você retirou calor, né? Você tirou o trabalho também, então ele subiu a temperatura nesse outro trechinho aqui, que também corresponde a essa mesma variação de temperatura. Então, o que eu posso falar sobre o ciclo de Carnot em si, né? Se você for pensar, existe uma relação diretamente proporcional da temperatura fria sobre a temperatura da fonte quente, em relação ao calor tirado da fonte fria sobre o calor tirado da fonte quente. Por quê? Ó, esse calor da fonte quente que eu chamei de QQ aqui, ó, esse cara aqui, ó, QQ, ele fez com que a máquina realizasse trabalho e depois ela baixou a temperatura, porque o trabalho realizado fez com que baixasse a temperatura, né? A soma desses dois trabalhos abaixou a temperatura. Beleza? E o calor da fonte fria, que seria esse QF aqui, ó, QF, eu tirei calor, ele comprimiu, e daí para ele subir a temperatura, ele fez mais um pouquinho de trabalho, que fez ele esquentar. Então, a proporção de QF sobre QQ, ele tem que ser igual à variação dessa temperatura, porque foi essa mesma altura que ele teve, tá vendo? Essa mesma diferença de temperatura que ele teve. Então, essa aqui é a primeira análise que a gente tira, né? Ó, a relação de TF-TQ é igual a QF-QB, tá? E olha que interessante. O ciclo de Carnot, ele funciona nessa seguinte variação de temperatura. Então, eu posso falar que o rendimento de Carnot, ele vai ser 100%, ou seja, o valor de 1, já que a gente geralmente usa decimal, menos a relação de diferente temperatura, né? Então, por que o rendimento de Carnot ele é um rendimento teórico máximo, né? Porque, gente, a diferença de temperatura, ela poderia ter ele poderia ser, por exemplo, assim, né? Ele poderia ser essa área aqui, ó, com uma área maior, só que dele vai ter mais energia e mais trabalho realizado, ou ele poderia ser uma área menor. Então, existe um valor ótimo, gente, de rendimento para que ele funcione. E por que ele é teórico? Porque é muito, muito difícil um gás ele não esquentar, né? Porque se você observar, de A para B, gente, ele não esquentou, tá vendo? De A para B ele não esquentou, de C para D ele não esfriou. Como que um gás numa situação real, né, não vai pegar energia? Isso é quase impossível, né? Então, por isso que a gente fala que o teórico de Carnot, ele é o máximo possível que existe. E daí a gente tem essas duas formulinhas, né? Ó, que o rendimento de Carnot, ele é 100% menos a diferente temperatura, por causa dessa condição meio que ótima em relação ao que ele pode subir de temperatura e não, para que ele seja um ciclo ideal, até porque o trabalho dele vai estar aqui dentro, né? E essa relação de temperatura fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Que é a proporção de energia e de trabalho que foi realizado no ciclo. Bem tranquilinho, né? Lembravam disso aqui? Lembrava sim. Lembrava, então que bom, né? Então, o ciclo de Carnot não tem muito segredo, não. É basicamente isso aí e é bem de boa, tá? Ó, vou fazer o exemplinho lá que eu falei para vocês, esse aqui. Ó. Então, ele fala sobre a máquina de Carnot aqui. Esse aqui. Ó, ele fala ali, né? Uma máquina térmica ideal, ela então opera entre as temperaturas de fonte quente, 427, né, e 27 graus Celsius seria a fonte fria. Daí ele fala assim, se ele absorve 200 joules de uma fonte a cada ciclo, então, né, ó, quando ele falou de temperatura em ciclo, a gente tem que utilizar a fórmula de Carnot. Então, lembra lá, a fórmula de Carnot, rendimento de Carnot, ele vai ser 1, que é o 100%, menos
a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Lembra lá que se você fosse a fonte quente pela fonte fria, daria um valor maior que 1, então daria um ciclo com rendimento negativo, não faz sentido nenhum. Né? Então tem que ser sempre o frio sobre o quente. E qual que é a sacada desse conteúdo? A temperatura tem que estar em Kelvin. Sempre tem que estar em Kelvin. Porque senão, às vezes, vai dar negativo. Daí não existe rendimento negativo. Né? Ou não existe rendimento maior que 100%. E daí ele fala, né? A temperatura da fonte fria é 420, da fonte quente quente fria é 427,27. E ele falou ali, ó, se ela absorve 200 de sua fonte quente, então esse aqui é o QQ, tá vendo? Ele quer saber qual que é o rendimento, qual que é o trabalho e qual que é o calor rejeitado. Então, primeiro a gente tem que calcular o rendimento por Carnot. Então, ó, o rendimento de Carnot, ele vai ser 1 menos. A temperatura da fonte fria é 27 mais 273. Lembrando que para você calcular uma temperatura em Kelvin, é só você pegar Celsius mais 273, né? Dividido pela temperatura da fonte quente, que seria 427 mais 273. Então, aqui ele vai dar 1. Ó, 27 mais 273, 300. Dividido por 427 mais 273. Sobre 700. Então, vai ficar 300 sobre 700. Então, vai ficar 1 menos 0,42. Então, o rendimento de Carnot, desse cara aqui, né, ele vai ser 0,57 ou 57%. Tá? Então, é o rendimento dessa máquina. Ah, mas máquina que não existe? Provavelmente sim, porque ela é um rendimento de Carnot, né? Ele pergunta, né, qual que é o trabalho rejeitado pelo ciclo? Então, a gente pode juntar as fórmulas. Por quê? Porque eu sei que o rendimento de alguma coisa, ele é o útil sobre o total, né? E a gente sabe que o calor da fonte quente foi 2.000, tá vendo? Então, o rendimento vai ser 0,57, o trabalho vai ser tal, e o ciclo vai ser ali 2.000, né? Então, o trabalho vai ficar 2.000 vezes 0,57. Então, ali vai ser 1.142 joules. E daí eu consigo calcular também qual que foi o calor rejeitado. O calor rejeitado é o calor da fonte fria, né? Então, eu sei que o QQ, ele tem que ser o trabalho mais o QF, né? O QQ, gente, vale quanto? Vale 2.000. O trabalho vale quanto? 1.142, mais o calor da fonte fria. Então, o QF, ele vale mais 2.000, vai ficar 857 joules. Se a gente fosse fazer o diagraminha, ele ficaria ali, né? Ó, o calor da fonte quente, 2.000 joules, né? Ele foi para a máquina térmica, daí da máquina térmica ele aproveitou 1.142 joules, e a máquina térmica rejeitou para a fonte fria, que é o lugar onde vai sair energia, 157 joules, né? Então, seria mais ou menos esse esqueminha que ele vai ter, tá? Não tem muito segredo esses exercícios, né? A relação da máquina térmica é bem fácil. Ficou alguma dúvida, gente? Tranquilo. Bem de boa, né? E daí, para finalizar, ó, aqui as formulazinhas, tá, gente? Ó, QQ sobre QF, TF sobre QQ. Nós temos a relação da... nem vou fazer esse exercício, gente, porque o exercício é fácil, ó. Tem a relação da máquina frigorífica. O que é uma máquina frigorífica? É aquela forma de você tentar meio que violar a segunda lei da termodinâmica, né? Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, máquina frigorífica. Então, a máquina frigorífica, ela não vai contra a segunda lei termodinâmica, né? Mas ela burla o sistema. Por quê? A máquina frigorífica, ela tira energia da fonte fria. Então, por exemplo, a geladeira, né? Você me fala da geladeira. A geladeira, ela faz o quê? Você coloca alguma coisa que tenha calor lá dentro da geladeira, que está gelada, está numa temperatura mais baixa, e você tira o calor da parte gelada e manda para a fonte quente, que seria o ambiente. Então, a tua geladeira está em 10 graus Celsius, né? Então, ela consegue mandar para o ambiente que está a 30 graus Celsius fora, né? Então, tem essa condição de você retirar a energia da fonte fria, que seria o contrário do ciclo, né? Então, se você observar lá no nosso diagrama, esse diagrama aqui, ó, o ciclo ele começa onde? Ele começa... Opa, ó, ele começa na fonte quente, então ele vai da fonte quente, vai para o trabalho e vai para o calor, né? Então, ele vai da fonte quente para os outros dois.
Quando a gente está falando da máquina frigorífica, né? O que ela faz? Ela pega a energia da fonte fria, então perceba, ó, só que não mudou a nomenclatura, tá? Ó. Ela tira a energia da fonte fria, que pode ser o QF ou Q2, né? Ela faz o quê? Ela gasta energia, então ela tem um gasto energético, né? Esse gasto energético é você ligar a sua geladeira na tomada, né? Então ela não vai funcionar se você não tiver ligado na internet, na energia, né? E ela vai mandar tudo para o calor da fonte quente, né? Então agora a gente inverteu o fluxo, ele vem de baixo para cima. Então nesse caso aqui, quanto que seria a energia total? A energia total continua sendo o que? QF mais trabalho, né? E dentro disso, nós temos o conceitinho de eficiência. Eficiência não é a mesma coisa que rendimento, embora em alguns exercícios eles peçam eficiências de máquina térmica. Se ele pedir eficiência de máquina térmica, ele quer o rendimento. Agora, se ele estiver falando de máquina frigorífica tem eficiência. Por quê? Porque as eficiências geralmente são mais que 100%. Por quê? Quando você tem uma condição de máquina frigorífica, por exemplo, você vai retirar 100 joules de energia e você gasta 100 joules de energia, você está tirando 1 para 1. Tudo que você está gastando, você está retirando. Então, para que você tenha um equipamento que seja muito, muito bom, você teria que ter uma relação, por exemplo, assim, ó. Você tem 500 joules da fonte fria. E você liga na tomada e gasta somente 100. Então, você está tirando 500 para 100. Então, você tem uma eficiência muito boa, né? Então, a gente sempre vai falar que a eficiência é quanto que eu consigo tirar da fonte fria em relação a quanto que eu gosto, quanto que eu consigo gastar, né? Então, a gente tem essa relação de retirado e gasto. Então, a eficiência, gente, a fórmula dela é o calor que eu consigo retirar da fonte fria sobre o trabalho. É diferente do rendimento, tá? E daí, a eficiência, ela pode ser mais que 100%, tá? Geralmente, para que seja uma máquina, uma geladeira boa, né? Um ar-condicionado bom, ele tem que esfriar gastando pouco. Ele tem que retirar a energia gastando pouco. Não, ele não vale a pena, né? Senão a tua conta de luz, ela vai lá em cima, tá? Então, cuidado aí quando eles falarem sobre eficiência, sobre o calor da fonte fria ali, porque tem uma relaçãozinha. E aqui, gente, tem o funcionamento da geladeira. Só para vocês verem. A geladeira, ela tem serpentinas que passam por dentro dela, que tem um gás. E esse gás, ele tem uma característica de conseguir absorver energia, né? Ele é um gás que ele vai sofrer expansão e compressão, e ele vai ter uma capacidade térmica, uma capacidade térmica, um calor específico ali, que vai ser possível ele trocar energia com o ambiente, né? Então, ele consegue absorver energia, tirar energia, absorver energia, tirar energia, absorver energia, tirar energia por válvulas e por um compressor e um expansor, tá? E daí seria mais ou menos nesse sentido. A gente pode falar que acontecem transformações que são muito rápidas, tá? Tanto é que a gente considera que elas são adiabáticas, ó. Adiabáticas, né? E na adiabática tem duas situações que são possíveis, ó. Tem o ΔU igual a menos trabalho e o menos ΔU igual a trabalho. Fechou? Beleza. Nesse princípio, ó, ΔU igual a trabalho menos ΔU igual a trabalho, a gente tem que pensar como que funcionaria. Porque, ó, o compressor, ele faz o quê? Ele comprime o gás, né? Então, seria o quê, ó? Aqui nessa válvula de compressão, ele está fazendo o quê, ó? Ele está diminuindo o volume, o gás, ele faz o quê? Ele aumenta a temperatura. Então, ele aumenta a temperatura, que é aquela parte de trás da grade da geladeira. Por quê? Se aquela grade da geladeira ela não perder energia para o meio ambiente, ela vai absorver energia para o meio ambiente. Então, ela tem que estar numa temperatura muito quente. Então, em dias muito quentes, a geladeira também tem que continuar funcionando. Então, o que ele faz? Ele comprime o gás que está dentro dessa serpentina para ele aumentar muito a temperatura e sempre conseguir fazer a troca térmica tanto em dias frios quanto em dias quentes. Faz sentido? Então, aqui sempre vai ter saída de calor da fonte quente, né? Beleza. Daí, o que acontece? Esse gás, ele passa de novo para uma serpentina. Aqui vai ter uma válvula expansora. Uma válvula expansora, o trabalho é positivo, então ele abaixa a temperatura do gás. Então, ele abaixou a temperatura do gás. Quando você abaixa a temperatura do gás, ele vai ficar geladinho, ele vai passar por dentro da geladeira, né? Essa geladeira ela vai fazer o quê? Ela vai entrar calor, inclusive essa seta teria que estar assim, ó, calor da fonte fria, tá vendo? Teria que entrar o calor, fechou? Você entra o calor, esse calor esquenta o gás, ele vai ficar levemente quentinho, né? Então, daí ele passa no compressor, esquenta ainda mais para funcionar e melhorar essa troca térmica, e ele fica nessa expansão e compressão ao longo de todo o tempo, né? Então, ele expande e comprime, expande e comprime. Por quê? Em dias quentes tem que estar com uma energia suficiente para trocar.
Em dias frios, né, também tem que estar com essa energia suficiente para trocar. Então, você comprime para expandir depois. E daí ele fica fazendo essa troca térmica. Então, você tira a energia do lugar geladinho e joga para o lugar quentinho. E daí, nesse quesito, né, é sempre interessante falar, né? Se você abre a porta da geladeira, por que não é o frio saindo, né? Na verdade, o calor está entrando, né? O calor está sendo trocado, né? Por isso que o Batman ele recebeu um tapa do Robin lá no começo do nosso meio. Né? Mas isso aqui é bem tranquilo. E daí, o gás, eu não lembro o nome. Se eu não me engano, o nome do gás é freon. Freon. Deixa eu procurar aqui. Nome do gás da geladeira. Nome do gás da geladeira. É o gás freon. Eu sou muito louco. Freon. Tem mais uma informação que eu quero pegar? Ó, ele coloca aqui até o nome dele. O nome dele é R134A. Olha. O que eu ia falar? Que eu ia falar da geladeira? Esqueci. Gente, até aqui ficou alguma dúvida? Não. Não? Não. Bem tranquilo. Eu ia Uhum. falar mais uma coisa de máquina térmica. Será que eu esqueci? O que eu esqueci? Hum... Esqueci, mas eu já lembro. Eu ia falar alguma coisa sobre geladeira. Enfim. Tá, depois eu lembro. Vamos fazer um exercício aqui, daí a gente finaliza. Ó, coloquei aqui, né? Ó. Tem uma máquina térmica frigorífica que ela realiza durante um ciclo completo um trabalho. Isso aqui, ó, esse trabalho aqui é 4 vezes 10 elevado à quarta, né? Então, esse aqui é o trabalho dele, né? E ele cede a fonte fria 12 vezes 10 na quarta joules, né? Calcule a eficiência. Ó, a eficiência é o que eu consegui retirar, que é o calor da fonte fria, sobre o trabalho. Então, ele vai ficar, ó, 12 vezes 10 na quarta dividido por 4 vezes 10 na quarta. Então, ele tem uma eficiência de 3. O que é isso? Ele consegue tirar 3 vezes mais calor da fonte fria do que ele gasta. Nossa, eu jurava para vocês que tinha uma coisa para eu falar em relação a isso. Tá, depois eu vejo o que eu penso e falo. Tranquilo, gente. Fácil, difícil. Médio, bom, top. Tranquilo. Bem de boa.